Então, como a gente identifica conflitos na sinastria? Meu nome é Amanda Pichontecoski, eu sou aqui do canal Orientação no Alto, onde eu falo bastante sobre astrologia, cartomancia, visão sistêmica, simbolismo, né, muitos assuntos. Enfim, a sinastria, para quem está chegando agora, né, ela é a astrologia aplicada no mapa de duas pessoas. Pode ser um casal, podem ser amigos, podem ser conhecidos, enfim. A sinastria é a combinação desses dois mapas para ver como é a dinâmica, a interação entre essas duas pessoas. Por isso que pessoas do mesmo signo ou com algum posicionamento específico elas vão reagir de formas diferentes, porque é todo o conjunto que importa. Então, não adianta a gente achar que um Marte em quadratura com não sei o quê, uma Vênus na casa 12 do outro, um Mercúrio em quadratura com Netuno, blá, 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 tá? É blá, blá, blá mesmo, porque várias pessoas têm esse posicionamento e cada pessoa que você conhece que tem esse mesmo posicionamento não vai ter a mesma reação, interação e relação com você, tá? Não é da mesma forma, não vai ter o mesmo problema com você, tá? Então, como que a gente identifica isso na sinastria, tá? Primeiro ponto, toda sinastria, ela é sim a sobreposição de um mapa com o outro, para ver como é que é essa interação, tá bom? Só que a gente tem que lembrar que cada mapa desse, ele é um ser único, e é o conjunto todo que traz essa unicidade, esse resultado que, assim, não tem, é indiscutivelmente único. Então, essas duas pessoas únicas, elas vão ter um resultado único, tá bom? Então não adianta nada eu olhar assim, é porque o teu Mercúrio tá na 12 dele, é porque o seu Marte está fazendo quadratura com o Sol dele. Isso é muito raso, tá bom? É sempre o combinamento, combinamento é bom, né? A combinação de técnicas que vai fazer a gente chegar no resultado. Então, o primeiro ponto é olhar para esses indivíduos únicos. Eu vou olhar as motivações, os temperamentos, a forma de pensar, a forma de sentir, as linguagens prováveis do amor de cada um, porque dá sim para identificar isso no mapa. Prováveis, né? É, porque tem a ver com a infância. E se eu consigo ver a infância, então eu consigo ver também como isso se desdobra para a vida adulta. Então, consequentemente, eu preciso olhar se tem algum trauma, como foi a relação com os pais, como foi o ambiente familiar, como foi a gestação de cada um. Então, como que cada um se preparou para vir ao mundo, né? Como foi preparado para vir ao mundo. Primeiros anos escolares, convivência com irmãos, com colegas, vizinhos, primos, enfim, gente, cada pessoa e cada detalhezinho dessa pessoa é algo único e é o que vai ter a consequência naquelas pessoas. Então, nesse exercício imaginativo de como será que é essa pessoa e como que será que é essa pessoa com essa outra pessoa aqui, duas pessoas únicas, a gente já consegue identificar potenciais conflitos. Então, por exemplo, se eu identifico ali no mapa que a pessoa teve um pai ausente, né? E a outra ali também teve um pai ausente. Então, a gente vai ter ali uma dificuldade nessa comunicação, nesse entendimento. Se um teve, o outro não teve, se um teve uma situação, outra teve outra situação, né? Se ali a pessoa foi, a mamãe muito brava, então a outra nem tanto. Então, às vezes, ele fica com medo dela. Ou se de repente tem alguma situação ali de medo de abandono, e a outra é muito independente, muito livre, muito solta, né? Ou a pessoa tem uma situação ali de é, necessidade muito grande de carinho, e a outra nem tanto. Uma pessoa precisa ficar sozinha, a outra quer ficar junto o tempo todo. Então, são potenciais conflitos assim. Além de que a gente também vê a questão futura. Então, no que a pessoa foca, o que é importante para ela, se ela tem mais esse lado afetivo, se ela pensa em ter filhos, se ela quer só trabalhar, se ela é mais ambiciosa, o que ela admira num parceiro, o que ele precisa fornecer para ela. Então, tudo isso, toda essa dinâmica, a gente vai identificando potenciais conflitos, né? Que são as buscas que não são contempladas, que não são é, é, contempladas, atingidas, não são resolvidas, não são, enfim, fugiu a palavra. Mas isso é muito importante.
olhar primeiro o indivíduo único com o outro indivíduo único e tentar entender o que que eles são diferentes. Às vezes um pensa de um jeito muito diferente do que o outro pensa. Às vezes um entende que é amado de uma forma e o outro entende que ama de outra, completamente diferente, entende? Então, o mapa ele ajuda a ter um pouco mais de clareza, porque além da astrologia, eu trabalho com a visão sistêmica. Então, eu sei quais são as ordens do amor, eu sei quais são as ordens do amor, é o título do livro do Bert, né? Eu sei quais são essas dinâmicas de relacionamento, quais são as regras e leis para que eles aconteçam de uma forma mais harmoniosa, mais harmônica, que tenha durabilidade, tá bom? Então é muito importante. Não adianta só fazer o mapa se a pessoa não tem essa bagagem de entender essa funcionalidade, né? Porque ela pode até identificar uma coisinha ou outra ali, mas vai ficar no superficial. Porque é importante entender que, principalmente no caso de relacionamentos, as pessoas são diferentes, né? Homens e mulheres são diferentes, porque normalmente, né, é um casal de homem e mulher. Hoje em dia tá bem diferente, mas eu preciso explicar também dessa forma, tá bom, gente? Espero que ninguém fique ofendido. Então, essa questão é importante a gente entender que cada um tem um funcionamento, cada um é de um jeito. E olhar para isso é fundamental. Então não adianta só olhar uma quadratura, um planeta, um não sei o que lá na casa do lá. E a gente tem outras técnicas de sinastria também. Que é, por exemplo, o próprio mapa composto, que vai falar sobre essa dinâmica de relacionamento, como que é no dia a dia, como que é na prática. Aí sim a gente pode identificar algum tipo de conflito, né? E identificar também, por exemplo, o mapa composto ele é um mapa dos pontos médios, tá? Os pontos médios é, Vênus, ponto médio, Sol e Sol, ponto médio, né? Sempre dentro dos pontos médios, que é o encontro dos dois mapas. E trânsitos difíceis sobre esse mapa composto podem revelar também essas situações de dificuldade no casamento, tá bom? Eu quero trazer aqui para vocês também sobre eletiva de relacionamento, então data de começo de namoro, data de começo de casamento, porque essas datas elas também trazem informações para gente, não são informações de tudo, mas vão trazer tendências de como o relacionamento está caminhando, para onde esse relacionamento tende a ir, né? Coisas nesse sentido. E várias outras dicas de relacionamento, como a se aproximar mais, né? Como entender que por que que o marido precisa ficar sozinho às vezes, né? Coisas assim. Deixe sua sugestão aqui nos comentários sobre perguntas, dúvidas, coisas que você gostaria de ver aqui no canal, que eu preparo conteúdo para vocês. Às vezes demora, às vezes é mais rápido, tá bom? Tem muitos outros vídeos aqui no canal, não deixe de se inscrever, de curtir, de comentar, mesmo que seja uma figurinha, já ajuda bastante no engajamento, beleza? Quem quiser consulta, é só mandar uma mensagem aqui para mim, tem sempre meu contato na descrição dos vídeos.